Querido presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, mais um período de esforço concentrado que chega ao seu final. E mais uma retomada da campanha eleitoral em nosso país. Tenho assistido e tenho convivido com o debate da eleição. E para um veterano que lá se vão 70 anos da primeira eleição, eu sinto que essa campanha se arrasta, se empurra, mas não tem o clima. Não vejo nenhum lado, nenhum partido, nenhum candidato com eufemismo, com alegria, com a pujança de uma campanha eleitoral. Não vejo o povo na rua vibrando. Parece mentira, mas assim como até o final da Copa do Mundo, a torcida que a gente esperava que iria à rua para torcer não foi. Até essa altura, pouco se fala sobre a eleição. E eu fico a me perguntar, qual é o clima, qual é o pensamento, qual a análise que o povo está fazendo dessa eleição que nós estamos atravessando? Com toda sinceridade, eu acho que o ambiente não é bom. A sessão de ontem, a sessão de hoje, o debate árido, duro, sobre as duas CPIs da Petrobras, as discussões que se travaram sem justificar absolutamente nada daquilo que se imagina, daquilo que se espera que fosse assumido pela CPI. A publicação da Veja e de vários jornais é algo absolutamente inédito. Olha, o CPI é uma instituição séria. O Congresso é um poder independente, harmônico com o Executivo e com o Legislativo, mas absolutamente independente. E dentro dessa independência do Congresso, chama a atenção a importância, o peso e o significado de uma comissão parlamentar de inquérito. Porque aí o Congresso, como se transforma num poder legislativo, vai fiscalizar, vai analisar e vai cobrar o que aconteceu lá no Poder Executivo. CPI é coisa séria. Era coisa séria. Até esses nossos 4 anos de parlamento. Era coisa séria. Que afastou um presidente da República que saiu desta casa democraticamente pelo voto daqueles que acharam que ele deveria sair. Era coisa séria com a comissão dos anões do orçamento que tirou dessa casa uma série de parlamentares por equívocos graves que eles cometeram. Era coisa séria quando fez, através de uma CPI, que o governo não quis deixar criar, mas foi criada por imposição do Supremo, apareceu o mensalão e a justiça determinou.
Porque essa casa, na hora de criar uma CPI, se transformava num poder judiciário. Desaparecia o partido. O cidadão era um juiz que tinha que analisar, defender o seu partido, claro, fazer as hipóteses favoráveis ao seu partido, claro, mas na hora de votar, se a verdade era contra o seu partido, tem que votar com a verdade. E foi assim. Há 32 anos, as CPIs que eu participei nessa casa, era assim. Nessa legislatura, não é mais. Tivemos a CPI do Cachoeira, que foi um vexame dramático. A CPI, o processo veio da Justiça para o Congresso. Tudo pronto, tudo acabado, não tinha o que fazer. Os fatos estavam um embaixo do outro. Criada a CPI, oposição e situação se arreglaram, se acertaram e arquivaram a CPI. Não apresentou nada contra nada. Agora a Petrobras. O governo criou a CPI da Petrobras, deixou criá-la para não fazer nada. Mas não fazer nada... A primeira decisão, primeira reunião da CPI, acordo do governo e oposição. Não vamos convocar para a CPI os fornecedores da CPI. Mas se nós vamos examinar a CPI, a conta da CPI, a vida da CPI, como não vamos passar pelos fornecedores? É que fornecedores dá muita confusão. Fornecedor tem verba para cá, tem verba para lá, para esse partido, para aquele partido, vamos deixar de fora. E culminou agora. Culminou agora quando se vê que os membros do governo da CPI e os membros do governo lá da Petrobras fizeram um arreglo. Essa é a pergunta. Essa é a resposta. Essa é a pergunta. Essa é a resposta. Então, entrega as perguntas, entrega as respostas. Feita a pergunta, eu já tenho a resposta. Dizem até que houve um equívoco numa dessas perguntas e respostas, e quem respondeu a pergunta diferente. Não, mas não é essa, não foi isso que eu lhe perguntei. Ah, é verdade, essa é a próxima. E aí ela voltou atrás e respondeu a pergunta anterior. Esse é o clima que nós estamos vivendo. Eu quero dizer, senhor presidente, e eu insisto em afirmar isso, nós estamos vivendo no Brasil o fim de um ciclo. Os partidos do Brasil se saíram. O último foi o PT. As ideias, o patriotismo, a luta, a garra. Você vai na Europa, você vai num país importante, a paixão pelo partido político é igual à paixão pelo partido, pelo clube de futebol. Vai ver lá em São Paulo, se quem defende o Corinthians defende com a mesma garra que quem defende o MDB ou quem defende o PT. Os partidos se esvaziaram. O troca-troca, o toma lá da cá, que tem caracterizado a política brasileira nesses últimos anos, atingiu seu máximo.